Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos continuar nosso estudo de times de futebol, onde nós vamos fazer a manutenção crude da classe time que possui uma coleção de jogadores. Tá? E nessa aula a gente vai criar então as classes DAO, os conversores e o controlador. Serão 3 aulas para a gente chegar ao final dessa manutenção crude. Então vamos lá. Tá? Então nós vamos criar essa manutenção dessa classe time, né, para o usuário, uma cidade, né, uma pessoa que é o técnico e uma lista de jogadores. Tá? Antes da gente seguir, né, para a criação, né, então dessas estruturas, faremos uma modificação, tá, aqui para utilizar então o PrimeFace 10. Pode ver que o showcase do PrimeFace lá, ele mostra aqui embaixo a versão que está sendo utilizada, que é a versão 10, que daí possibilita que a gente utilize, né, esses temas aqui que estão marcados aqui como Prime One. Né? Então eu quero utilizar esse tema Saga. Então para fazer isso, basta fazer uma mudança ali no .xml, na dependência do PrimeFace indicar a versão 10.0.0. Tá? E daí eu vou colocar naquele tema que é no context parent do tema do PrimeFace, tá? Colocarei o tema Saga. Né? Então agora quando eu rodo, né, a gente vai perceber uma diferença bastante grande assim, visual, tá? No CSS, olha só. E daí a gente tem uma mudança nos botões, né, na renderização aqui dos elementos, né, então fica um pouquinho mais legal. E a vantagem de se utilizar o PrimeFace 10 é que tem alguns componentes aqui, eles funcionam direitinho com a versão 10 e não estão funcionando muito bem com a versão 8, né, como é o caso que nós vamos utilizar aqui no nosso time, tem a história, eu quero colocar um campo que ele possa preencher, né, um texto assim sem limite de caracteres, a gente vai usar um text editor que não funciona na versão 8. Muito bem, eu vou parar o servidor aqui, né, só para não atrapalhar. Então a primeira coisa que nós precisamos criar seriam então os DAOs, né? Então nós vamos ter que ter um DAO para o time, né, um DAO para o da cidade nós já temos. Vamos ver aqui os quais que a gente já tem, né? Nós já temos então de estado e cidade, né? Então nós temos que ter um DAO para o usuário, né, um DAO para a pessoa, um DAO para a lista de posições que existem, tá, e um DAO daí para o time. Então vamos criar, né, todas essas classes DAO. Basicamente a gente vai reproduzir o que nós já temos, né, e alterar o que é necessário. Então vou copiar aqui o DAO de estado, tá, vou colar refatorando, né, e vou chamar de time DAO. Vou começar com o time. Tá? Time DAO, tá? Aqui eu posso fazer pressionar a tecla Ctrl mais H, tá? E eu vou procurar então aqui, esse que era o CRUD de estado, vou procurar por estado e substituir por time, tá? Pode ver que ele encontra 3 ocorrências, substituo tudo, né? E daí nas ordenações eu quero ordenar, né? Então pelo ID, pelo nome do time, tá? E pelo nome da cidade que tem o time, tá? Então aqui devo colocar mais uma ordenação, né? Eu vou colocar então cidade.nome, né, para ele fazer a busca por esse atributo e vou marcar aqui ó, a cidade. Tá? Então, o time era isso. Tá? Agora vamos fazer o do usuário. Tá? Então, eu vou criar aqui, copiar de novo o estado, vou colar refatorando. Tá? A gente vai reaproveitando o nosso código. Tá? Então, vou colocar aqui usuário DAO. Tá? E aqui vou substituir estado por usuário. Tá? Substituir. Aqui então a classe usuário, o ID dela é o nome do usuário, tá? Então eu vou mandar ele ordenar por nome de usuário, tá? E eu vou escrever aqui então nome de usuário, tá? Que é o que vai aparecer para o usuário. Vou usar também o operador like, né? Porque é uma string. E também temos o nome, né? E também vou colocar uma ordenação por e-mail. Daí fica bem fácil da gente. Tem vários atributos que podemos utilizar, né? Para fazer a ordenação. Tá? E tá pronto o meu usuário DAO. E agora o DAO de pessoa. Tá? Copiar esse aqui. Então vamos ter aqui o DAO de pessoa. Tá? E aqui também, substitui estado por pessoa. Substitui tudo, né?
Aqui podemos ter ID e nome, tá? Pode também ter, vamos colocar também para buscar por CPF se precisar, tá? CPF e por like, tá? Ok? E agora o DAO de posição, né? Copio o estado DAO e vamos chamar de posição DAO, tá? E daqui também, vou substituir estado por posição, tá? É coisa do programador preguiçoso, né? Não, mas é importante a gente não ter que reproduzir tanta coisa, escrever tudo do zero, né? Daí fica bem mais rápido para a gente fazer, né, as nossas manutenções. Então os DAOs, né, criamos eles de forma adequada. E agora também nós vamos precisar, tá, de alguns conversores, tá? Vou ter que precisar do conversor, porque eu vou ter que selecionar o usuário lá, vou ter que selecionar a cidade, vou ter que selecionar a posição e vou ter que selecionar a pessoa. Então, 4 conversores. E mais o conversor para converter calendar, tá? Então, nós vamos começar aqui, eu vou primeiro criar então um conversor de calendar, tá? Converter calendar, né? Então, vou pegar uma string da tela e transformar num calendar, né? Então, eu vou implementar aqui a interface serializable, tá? E a interface converter, né, do próprio JSF. Daí os outros a gente reproduz, né, mais rapidamente, tá? Aqui eu vou colocar @facesConverter, tá? Com o nome, com o valor, converter calendar, né? Que daí a gente vai usar para converter os tipos calendar. Para fazer a conversão de calendar também precisarei, né? Então eu recebo uma string, tenho que transformar no objeto calendar. Recebo um objeto calendar, tenho que transformar numa string, tá? Então eu vou ter que ter um objeto simple date format, tá? SDF, que eu vou chamar de new simple date format, tá? E eu passo aqui dia barra mês barra ano, tá? Criei meu objeto que converte as datas, tá? Então o primeiro método, né? O primeiro método, então ele recebe aqui uma string por parâmetro, tem que transformar essa string num calendar, tá? Então aqui eu vou colocar dentro do bloco de controle de sessões, tá? Vou pegar um calendar, tá? Que eu vou chamar de retorno e vou instanciar ele, tá? Calendar.getInstance, tá? E daí eu vou pegar, dizer que o meu retorno, o método setTime, tá? Vai receber então simple date format, daí o método parse, tá? Passando aquela string que veio por parâmetro, deu retorno, tá? Esse objeto que eu chamei de retorno, né? E daí caso caia no controle de sessões, tá? Deu retorno um valor nulo para o conversor. E no getAsString, então esse aqui eu vou pegar esse objeto que, né, eu vou estar utilizando, né, com um atributo que é do tipo calendar. Então a primeira coisa eu vou verificar, né, então se esse t ele é nulo, tá? Se for nulo, retorna o nulo. Se ele não for nulo, então quer dizer que ele provavelmente, se não tem nada errado, ele tem um calendar ali dentro, tá? Então eu vou pegar aqui o calendar obj, vai receber um casting de calendar, né? Vou dizer que é um calendar que tem esse t, né, e transformo ele aqui. E deu retorno, então, simple date format, ponto, format, tá? E daí passo aqui meu obj.getTime. Tá? Então tá prontinho aqui, ó, meu conversor de calendar, né, para a gente utilizar. Além disso, daí nós temos que ter o conversor, né, para o usuário, para a cidade, para a pessoa e para a posição. Então agora vamos pegar aqui o conversor de estado, tá? Vamos começar a fazer de cidade, pasta, refactor copy, converter cidade, tá? Então aqui também eu vou fazer um Ctrl mais H, procuro por estado e mudo para cidade, tá? Então não preciso mudar nada aqui, ele já todos têm ID, né? Já funciona direitinho, tá? Agora do estado eu vou copiar também e vou fazer, né, para o conversor de pessoa, tá? Então esse aqui também, eu vou pegar estado e substituo por pessoa, né? Manda substituir tudo, ele mudou aqui ó, conversor de pessoa, né? Onde ele recebe pessoa, retorna pessoa, né? E extrai, então mudou tudo direitinho. Tá? E também para posição, converter, estado, copio, vou colocar aqui agora para a classe
posição. Né? E a classe posição também. Vou procurar por estado, mudo por posição. Tá? Tudo direitinho. Mudou aqui, né? Mudou aqui, mudou aqui. E agora, por último, né? Eu vou fazer o conversor, né, para usuário. Né? E daí no usuário aqui eu vou procurar por estado e substituo por usuário, tá? Eu mando substituir todo mundo. E daí nesse aqui, a única coisa que eu não preciso fazer, tá? Eu tenho que fazer duas modificações porque ele não tem ID, ele tem o nome do usuário, né? Então aqui no retorno, eu vou retornar então o nome de usuário, tá? Que ele estava aqui no ID, né? Então vai ir para o nome de usuário, né? E aqui, quando eu faço a conversão, né, dessa string para o inteiro, eu não preciso mais fazer, né? Eu só passo a string, né, para fazer a busca no banco. Então, criadas as minhas estruturas. Tá? E agora vamos para o controlador. Bem, então agora falta, né, o controlador, né, para a classe time. Né? Então, eu vou pegar aqui o controle. Vou pegar o controle do estado mesmo, tá? Vou colar refatorando, tá? E vou chamar de controle time. Tá? Né? E aqui eu vou procurar por estado, tá? Vou dar um Ctrl H também, procuro todas as instâncias de estado e substituo por time, né? Ele vai encontrar várias ocorrências, tá? Então ele substituiu aqui, ó, time down, né? E aqui também no listar, eu vou dizer que ele vai procurar retornar para o time. Além disso, nós precisamos ter mais algumas coisas, né? Como eu vou ter que selecionar o usuário, vou ter que selecionar a cidade, vou ter que selecionar a posição e vou ter que selecionar a pessoa, tá? Então nós vamos ter que ter vários, tá? Vou fechar os conversores aqui. Precisaremos de vários objetos assim, né? Vários DAOs, né, para carregar os dados, né, desses objetos. Então vou primeiro criar então um usuário DAO. Então usuário DAO do tipo usuário, tá? Que eu vou chamar de DAO usuário, né? Da mesma forma, eu vou ter então um DAO de pessoa, uma pessoa DAO, tá? De pessoa, né? Que eu vou chamar de DAO pessoa, né? Também terei o DAO de posição, né? Posição DAO, tá? Da classe posição, né? DAO posição. E daí também terei, né, o DAO de cidade, cidade DAO, tá? De cidade, né, que eu chamarei de DAO cidade. Tá? E daí a gente vai pegar, vou selecionar todos aqui e vou encapsular esses campos, tá? Vou refatorar, né, encapsular esses campos aqui e vou, né, mandar ele inserir esses getter setters após o último método. Tá? A visibilidade é privada, tá? Encapsulei todo mundo, ó. Eu gerei getters e setters. Além disso, eu tenho que colocar a anotação @ijb, né, em cima deles para que eles sejam instanciados de forma automática pelo container. Né? Então, daí ele instancia, já tem lá a Entity Manager e tudo mais. Tá? Então, são 4 EJBs. Tá? E a princípio, seria essa única modificação. Tá? Agora a gente vai começar na próxima aula daí, a fazer então a listagem em si. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.